Bom, o primeiro versículo que fala sobre o pecado está em Salmos 97 e o verso de número 10. O que diz lá em Salmos? Lá em Salmos diz assim: Vós que amais o Senhor, odiai o pecado. Então, olha só, Deus ele é direto ao ponto, né? Por que fala odiai o pecado? Porque todo o pecado ele começa na mente do homem. E depois desse período, a pessoa peca. Ela pecando é como se estivesse dando a luz ao pecado. Então, por isso que a Bíblia nos ensina, não só em Salmos, como também lá em Provérbios 8 e 13, também está escrito: o temor do Senhor é odiar o mal. Então, também diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o temor do Senhor é odiar o mal. Então, são degraus que nós temos que subir. Nós primeiro começamos a odiar o mal para depois ter o princípio da sabedoria, não é? Então é assim que Deus trabalha. Ele quer trabalhar diretamente na nossa mente. Por quê? Porque Ele habita em nós. Se Deus habita em nossa mente, como que a pessoa pode pensar em pecar? Não, não tem, né? Não tem como. A pessoa vai pecar, ela vai entristecer o Espírito Santo na mente dela. E aí é onde o Espírito Santo se afasta dessa pessoa. Então, se você quer ter um contato com o Espírito Santo mais aprofundado, se você quer ter uma intimidade com Deus, você tem que combater o pecado desde a sua mente. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem estava à deriva. O homem, por causa do pecado que começa na mente, ele estava à deriva. Então, o nosso Pai Celestial nos enviou o Salvador, que é o Messias. E alguém fala assim, mas espera aí, quem pediu o Messias? Lá em Jó, capítulo 9, nós vemos que Jó, ele pede por um Messias, porque o padrão espiritual de Deus é muito elevado e ninguém se salvaria se não fosse um intermediário, um mediador entre Deus e os homens. Só que Jesus, ele é mediador, mas ele estava no princípio com Deus, como está escrito lá em Gênesis, né? Façamos o homem, está no plural. Então, Jesus, ele chama Jesus hoje, né? Mas o nome dele é Yeshua, Josué, traduzido para o nosso idioma. Mas traduzido por Jesus, porque já tem muito Josué na Bíblia, talvez, mas o que foi traduzido é o que foi válido, é válido no mundo espiritual também. No nome de Jesus, os demônios têm que bater em retirada, porque esse nome tem poder. Então ele recebeu esse novo nome. Nós o chamamos de Jesus e não tem problema nenhum nisso, porque no mundo espiritual já está validado esse nome. Tanto é que quando você expulsa um demônio, você ora pelo enfermo e ele é curado, é nesse nome. Então, nós vemos que esse nome tem poder, né? Esse nome tem poder. Então, meus amados, nesse estudo hoje vamos falar sobre isso, né? O pecado e por que odiar o pecado. Nós temos versículos também lá no livro de Romanos, capítulo 12, no verso de número 9, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia, aborrecei o mal e apegai-vos a Deus. Todos os homens, como eu disse no começo, né? Todos pecaram. Todos os homens têm uma mente pecaminosa e todos pecaram. Às vezes vem um pensamento na sua mente e você tem que combater esse pensamento. Se você não está vigiando, por isso que a Bíblia fala, orai e vigiai sem cessar. Se você não está vigiando, o seu pensamento aceita aquela tentação que o inimigo lançou. E com isso, com o passar do tempo, você pode até ceder e pecar fisicamente. Então, o que Deus está nos ensinando? Começa na mente. A guerra espiritual começa no nosso coração. Vamos ler aqui Romanos 12 e 9. Quando você... E num coração pecaminoso, Deus não pode habitar. Deus não habita. Ou ele vem no seu coração e você elimina todos os maus pensamentos, é difícil isso, irmãos. É muito difícil.
Você tem que estar o tempo todo como um guerreiro com a espada na mão, vigiando e repreendendo e expulsando. Expulsando, né? O tempo todo. Então o amor verdadeiro, ele não tolera o mal. Aqui está falando do amor de Deus, o amor para com Deus. Se nós amamos a Deus, não pode ser com hipocrisia. Tem que ser um amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, conforme eu já li nos outros versículos, é um amor que não tolera o mal, não tolera o pecado. Então, na sua mente, você já tem que repelir isso daí. Isso é o amor verdadeiro. Isso significa você grudar no bem e deixar o pecado. Ou seja, na Bíblia nós vemos vários versículos onde Deus nos ensina a não misturarmos as coisas. E Deus ensina isso nas coisas simples, como por exemplo, como está lá escrito em Levíticos, né? Que fala assim que não é nem para nós misturarmos o vinho, a uva de uma espécie com a uva de outra espécie em uma vinha. Isso está falando de mistura. Ali no livro de Levíticos também fala para que não haja mistura na nossa roupa. Você não pode usar, por exemplo, uma roupa de lã e uma roupa de linho. Isso não combina, né? Não é ninguém que vai usar isso mesmo. Mas essa mistura, até na nossa roupa, desagrada a Deus. E nós temos muitas outras misturas. Então, o adultério, por exemplo, é uma forma de mistura que é abominação para Deus. Por quê? Porque a pessoa, quando ela casa, ela tem um pacto de sangue ali, quando a mulher perde a virgindade. É um pacto de sangue. Então, se a pessoa procura outro homem, ou o homem procura outra mulher, depois disso, eles estão em pecado. Por quê? Porque houve a mistura com uma outra pessoa e aquele pacto de sangue foi rompido. Por isso é muito importante a mulher casar-se virgem. Então não perca a sua pureza para qualquer um, para o primeiro que aparecer. Guarde para o seu marido. Então a Bíblia nos diz aqui, né? Levíticos 19 e 19. Guardareis os meus estatutos. Não permitirás que o teu gado se junte com outro gado de outra espécie. Aqui está falando até do gado, que ele nos ensina através da criação. Então ele fala para não misturar sementes de uva na vinha. Ele fala para não misturar o gado. Se for um gado de uma raça e um gado de outra raça, não pode misturar. Olha para você ver. Tudo que Deus fez é bom. Isso nos aponta para quê? O homem, quando ele faz alguma coisa, não é bom. Então, se o homem mexe na alimentação, por exemplo, a soja transgênica, isso é uma abominação para Deus. Nós não podemos comer soja transgênica. Mas as pessoas podem falar assim, mas isso é muito radical. Irmãos, Deus, ou você é ou você não é. Não é? Isso é fanatismo. Não, isso não é fanatismo. Deus fala até da lã e da seda, que não é para misturar. Deus fala até do gado e de um gado de outra espécie, que não é para misturar. Deus fala até mesmo de você semear a semente na vinha, que não pode ser semente de outra espécie. Se você for plantar uma vinha, tem que ser todos os pezinhos de uva da mesma espécie. Então, a gente vê que Deus está nos mostrando alguma coisa através disso para nós. Então, nós temos que nos atentar a isso. E isso está falando do quê? De mistura. Então, o conceito muito forte na Bíblia é sobre esse assunto, sobre a mistura. Também nos aponta para a mistura e a contaminação espiritual. Então, a contaminação espiritual também é uma mistura. Por exemplo, você adorar ídolos. A pessoa que adora ídolos, essa pessoa está misturando as coisas. E misturar a fé com obras infrutíferas também é uma mistura. Então, por isso que o inimigo ele ataca bem nessa tecla da questão dos ídolos. Os ídolos não é só você não adorar um ídolo, ou não ajoelhar diante de uma imagem, não é só isso. Às vezes a pessoa tem o próprio estômago, o próprio ventre como um ídolo, que é o caso da gula. E quando a pessoa está comendo desordenadamente, chama-se gula e é um pecado. É um dos 7 pecados capitais, inclusive, né? Então, esse pecado da gula, o que é?
é a pessoa dar oferendas ao próprio estômago, ao próprio ventre. Isso é pecado também. E a gula é a irmã gêmea da idolatria, né? Assim como aquela pessoa que é turrona, quem é turrão, quem é teimoso, ele também idolatra o próprio ego. Também é uma idolatria. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas misturas espirituais, porque isso está presente no nosso dia a dia e muitas vezes passa desapercebido e nós não entendemos que isso é pecado. Por isso que a Bíblia nos ensina assim: continuamos a conhecer o Senhor, porque quando nós passamos a conhecer o Senhor, nosso Deus, nós podemos agradar melhor. Quer ver um exemplo? Eu já até acho que eu tenho um vídeo aqui gravado que eu já falei sobre isso, né? Um casal recém-casado, por exemplo, o marido está trabalhando, no primeiro dia deles vivendo junto, depois da lua de mel, ela prepara uma mesa, um banquete para o marido para agradá-lo. Só que ela não sabe que o marido não come frango, por exemplo. Bom, eu como. Estou dando só um exemplo. Aí o marido chega do serviço, tá aquele banquete, aquela mesa posta para ele, e ela com todo sorriso, né, de orelha a orelha: "Ô, meu amor, fiz para você, vamos jantar". Aí ele senta na mesa e come só o arroz e o feijão, né? "Você não vai comer o frango?" "Não, amor, eu não gosto de frango." Entendeu? É mais ou menos assim. Casou com ele, mas não o conhecia direito. Então ela quis agradar, mas não sabia como. Isso acontece conosco também na nossa vida, no dia a dia. Nós queremos agradar a Deus, mas não sabemos como. Então, como que você descobre como agradar a Deus? Observando conforme a sua palavra. Então, se na palavra de Deus fala da mistura que Deus abomina, você não vai misturar as coisas, né? Não mistura o santo com o profano, não mistura a semente na hora de você plantar de várias espécies. Não coma, não consuma esses alimentos misturados, como soja, como milho, transgênito. Isso não é bom, porque além de fazer mal para a saúde, é uma hipótese, né? Porque se tudo que Deus criou é bom, o que o homem criou não é bom, então isso vai te fazer mal, né? Então tem um pé atrás sobre isso. Então é assim, irmãos, a nossa caminhada da fé. Nossa caminhada tem que ser progressiva. Aquilo que você descobre que aborrece a Deus, você não faz mais. Não peques mais. Foi o que Jesus disse para aquela mulher, né? Mulher, vá e não peques mais. Não é assim? Então não peques mais. Nós vamos chegar lá naquele assunto que fala que nós devemos sim odiar o pecado, mas nós temos que amar o pecador. Que é a hora que Jesus fala para aquela mulher: vá e não peques mais. A gente vai chegar lá. Está mais abaixo aqui no nosso estudo, tá? A proibição da mistura religiosa. Tem gente que vai na Assembleia de Deus, vai no Espiritismo, vai não sei na onde, vai não sei na onde. Não. Você te afirma. Escolhe um lugar e siga. Né? Eu aconselho uma igreja evangélica onde ensina Jesus e não tem idolatria. Né? Eu aconselho isso pelo conhecimento que eu tenho acerca da Bíblia, que eu já li. Não é? Então, meus irmãos, onde está na Bíblia que fala sobre isso? Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 até o versículo 4, está escrito: não te aparentarás com elas, e nem darás o teu filho ao filho. Ou seja, é para não ter esse casamento, porque quando há esse casamento de uma pessoa de uma religião com uma pessoa de outra religião, vai haver desordem no casamento. Imagina que um vai para a missa, o outro vai para o centro espírita. Ou um vai para a igreja, o outro vai para o baile, né? Então, tem que haver essa separação. O santo e o profano não convivem junto. É a mesma coisa de luz e trevas. Se você acende a luz, as trevas são dissipadas. Existe a separação. Então é disso que nós estamos falando. Existe uma separação e Deus fez justamente a luz e as trevas para nós entendermos isso. Então, se você aceitou Jesus, não vai mais no centro espírita, não vai mais na igreja católica, não vai mais em outras igrejas que vão te trazer essa mistura, porque a mistura é abominação diante de Deus. Então faça de tudo para agradar ao Senhor, porque dessa forma Ele vai estar morando no nosso coração, e Ele vai estar morando conosco em nossas vidas, né? No nosso pensamento todos os dias. Amém? Lá em 2 Coríntios também,
deixa eu ver aqui, capítulo 6, versículos 14 a 17, está escrito assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, que comunhão tem a luz com as trevas? É isso que eu falei, né? Da luz com as trevas e tudo. Portanto, saí do meio deles, apartai-vos. Então, Deus ensina assim, se você está num casamento e que você quer seguir a Deus e a sua mulher te interrompe de seguir a Deus, aparta-te. É o que a Bíblia nos ensina, né? Por que a Bíblia ensina isso? É como se fosse luz e trevas. Se você acende a luz, as trevas têm que se dissipar. E o próprio Senhor Jesus diz mesmo nos evangelhos assim: se você não deixar pai, mãe, irmão, irmã, parente, mulher, filhos, tudo que estiver atrapalhando, por amor de mim, você não é digno de mim. Então, isso que Jesus fala ali, né? Jesus ensina isso. Então, nós vemos essa mistura fortemente difundida para uma melhor compreensão do espiritual. Isso é o que tem na Bíblia, do começo ao fim, nos ensinando. Apartai-vos de toda mistura. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 14, fala dos 10 mandamentos. E lá também está escrito: não adulterarás. O que é o adultério? O adultério é uma mistura, né? O adultério é um pecado por quê? Porque tem uma mistura. Ou o homem tem várias mulheres, ou a mulher tem vários homens. Nós temos que apartar disso. Por isso que o pecado, o adultério, é um pecado, né? Porque lembra que eu falei da virgindade da mulher? Quando a mulher casa, ela faz um pacto de sangue? Então, se você mistura com outras pessoas ou outras mulheres, você está em pecado. E o que eu tenho que fazer então para me livrar desse pecado? Olha, nesse caso você tem que viver sozinho. Viver sozinho até os fins das suas vidas. Eu estou assim e não sinto falta de nada, porque Deus não deixa nem eu ficar com vontade de nada, né? Então, Deus dá graça. Pode fazer assim, porque se você faz para a honra e glória do Senhor Jesus, o Espírito Santo vem, te pega pela mão e te ajuda a caminhar. Bom, irmãos, Deus ele abomina a mistura porque ele é santo. O que quer dizer ser santo? Ser santo é ser separado. Então lembra que eu falei no começo que Deus ele tem um padrão de santidade muito elevado e que se não fosse o Senhor Jesus ser esse mediador da nova aliança com Deus, nós nunca seríamos salvos. Então não consegue, nem os judeus guardando a lei, eles não conseguem se salvar pela lei. Porque o padrão de Deus é muito elevado. É o que está escrito lá em Jó. No livro de Jó, fala sobre isso. O padrão de Deus é muito elevado. Jó capítulo 10 e o verso de número 7. Diz assim: Tu sabes que eu não sou perverso e que não há ninguém que possa livrar da tua mão. Então Jó fala aqui para Deus, né? Senhor, tu sabes que eu não sou perverso, mas também tu sabes que não há ninguém que possa te livrar das tuas mãos, se livrar das suas mãos. Ou seja, a pessoa perversa, ninguém pode livrar das mãos de Deus. Ninguém livra. Ou a pessoa se arrepende, ou a alma é condenada para sempre, né? Ainda no versículo 14 diz assim: Se eu pecar, tu me marcas, e não absolverás a minha iniquidade. Se eu for perverso, ai de mim, e se eu for justo, ainda assim eu não levantarei a minha cabeça. Estou cheio de confusão, portanto, vê tu a minha aflição. Aqui também nos dá a entender que Jó fala que nós devemos odiar o pecado. Porque ele fala aqui que o justo, mesmo se ele for justo, ele ainda não levanta a sua cabeça, porque o homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tu me caças. Tá vendo como que Deus faz? Ele caça a pessoa como um leão feroz e novamente te mostra maravilhoso para comer. E aqui no versículo 9 de Jó, Jó pede para Deus um mediador. Alguém que esteja
no meio onde Deus possa colocar a mão sobre os dois e o pecado ser absolvido, né? A Bíblia fala assim, para nós não pecarmos, né? A Bíblia fala para fugirmos do pecado. O pecado que é absolvido aqui é aquele pecado de herança de Adão, aquele pecado de Adão que todo homem foi condenado por causa disso. Então nós somos absolvidos desse pecado, mas nós não podemos pecar, porque se você pecar, é daqui para frente você está zerado. Você vai se sujar para quê, né? Por exemplo, quando você aceita Jesus, o Senhor Jesus te lava no sangue dele, você fica mais alvo do que a neve. Para que você vai voltar para o lamaçal para se sujar de novo? Se você se sujar, você vai ficar sujo de novo. É o que está falando ali, né? Então nós fugir do pecado é depois que Deus te salva e você não pode voltar para o pecado. Então assim nós temos que permanecer até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo, né? E aqui no livro de Jó, o próprio título dessa mensagem está escrito: Jó responde, não há mediador. E nesse versículo 9, Jó pede um mediador para Deus. Olha só, capítulo 9, versículo 32. Porque ele não é um homem como sou, para que deva responder-lhe e para que cheguemos juntos em juízo. Então é por isso que Deus ele se manifesta como homem para a humanidade através do Senhor Jesus. Porque Jó pediu isso para Deus. E Jó viu que o padrão de Deus de santidade é muito elevado. Deus tinha que vir com olhos de carne para ver como era, né? E ele veio através do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus. É pecado chamar o Senhor Jesus de Pai? Olha, não é pecado. Ele é nosso Pai também. Porque a Bíblia diz que ele estava lá no princípio. Lê o livro de João para você ver. João capítulo 1. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus desde a fundação do mundo, né? Então, ele nos fez, quando Deus falou, façamos o homem, estavam ali o Pai, o Filho, que é o mesmo, e os 7 Espíritos de Deus, como está lá em Isaías, que o Espírito Santo são os 7 Espíritos de Deus. Então estavam todos ali e fizeram o homem, a imagem de Deus, o fizeram, né? Então, meus amados, olha quanta coisa nós temos para aprender na Bíblia, na Palavra de Deus, né? Quanta coisa! Então, aprendemos aqui que a mistura é abominação diante de Deus, né? Desde o Antigo Testamento, Deus ensina o seu povo a não misturar para não contaminar a identidade santa. É um povo separado, né? Da mesma forma, você que busca a Deus não pode se juntar a um jugo desigual. Como está escrito aqui, olha o que está escrito aqui em Levíticos, mas temos também versículos do Novo Testamento que fala sobre isso. Fala assim, ó, Levíticos 19, 19. Guardareis os meus estatutos, não permitirás que o teu gado se junte. Eu já li isso daqui, né? Por que Deus fala isso? Essa é uma lei que trabalha com símbolos. É simbólico. É para nós aprendermos o caráter de Deus, como Deus age, como Deus gosta que as coisas sejam feitas, para nós aplicarmos a nossa vida pessoal. Então, isso nos ensina separação. Nós devemos nos separar, tanto separar do mundo pecaminoso. Se nós estamos no mundo, como vamos separar do mundo, né? Santificando. Na mente você começa a separação. Você começa eliminando os pecados de pensamento. E toda vez que você for orar, você fala, Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, perdoa todos os pecados de pensamentos, de palavras e de ação. E daí você vai estar pedindo perdão para Deus sempre que você for orar por todos os pecados de pensamentos. E quando você perceber que está tendo algum pensamento, combata aquilo. Comece a clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Sai pensamento maligno. Em nome de Jesus eu aborreço o pecado. Ora sim, eu odeio o pecado. Aparta-te de mim. Seja radical, irmãos. É isso que a Bíblia ensina. Sermos radicais na nossa mente para que esse pecado nunca venha materializar. Já é cortado pela raiz ali, ó. Não chega nem a vingar, nem brota, né? É assim que Jesus ensinou a vencermos o pecado.
Então essas leis são simbólicas e são pedagógicas. Essas leis de Levíticos, o pessoal fala, é uma lei para o povo judeu. Essa lei é uma lei pedagógica, onde está ensinando o povo para o lado espiritual. O sacrifício, por exemplo, aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, ali houve um derramamento de sangue pelos nossos pecados. Assim como antigamente, no Antigo Testamento, eles sacrificavam o cordeiro para a remissão dos pecados, não é? Então, isso tudo aponta para o Messias. E nós vemos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que tudo aponta para o Messias. Até o livro de Ruth, até o livro de Esther, tudo aponta para o Messias. Se você for ler com cuidado, com atenção, você vai encontrar o Messias ali, como nós encontramos no livro de Jó, claramente, abertamente, um capítulo inteiro falando sobre isso, né? Então, Deus, ele abomina a mistura, né? E nós vemos aqui também Gênesis 2:24. Por isso deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que está falando ali? Quando você se casa com uma mulher, você agora é ambos com uma só carne. Então, se você se casar com uma prostituta, você vai ser uma só carne com uma prostituta. É por isso que existe essa lei de Deus falando: aparta-te, não se junte a um jugo desigual, não se prenda a um jugo desigual. É o que a Bíblia nos ensina. É melhor ficar solteiro, como Paulo, como os apóstolos, alguns apóstolos, né, que ficaram, alguns eram casados, alguns ficaram solteiros. Por quê? Porque assim você se dedica 100% para a obra de Deus também, não é? E é assim que eu pretendo ficar, se Jesus não tardar, se Jesus não tardar. Eu sei que quando a gente se casa, a gente se prende a um jugo. Então, só se Deus mesmo permitir, exigir e querer que eu me case, nem sim eu me caso, mas não posso me casar porque já sou separado. Então, eu já descartei essa possibilidade, né? Então, o Senhor Jesus, ele foi testemunha. Está lá em Malaquias 2:14. Ele foi testemunha entre, entre ti e a mulher da tua mocidade. Quando você se casou, houve um pacto, houve uma aliança de sangue. Quando a mulher perde a virgindade, é um pacto de sangue. Ela derrama o sangue sobre o homem, o próprio sangue dela. Então, esse pacto é contemplado pelo Senhor Jesus. E ele viu isso daí. Então, meus irmãos, é muito sério isso que eu estou falando. Né? Malaquias 2:14. Leia com atenção para você ver o que fala sobre o pacto, né, da mulher. Uma só carne. Não é só uma carne física, mas é uma aliança espiritual. Ali está falando não só de uma carne física, mas de uma aliança espiritual. Amém? E quando você faz um pacto de sangue no casamento, você está ajuntando-se com uma mulher, com aquela mulher, e você deve viver até o fim de sua vida com ela. Se não for possível e tiver que separar, que fique solteiro, mas não case, porque senão você vai estar em adultério. Amém? Muita gente da nossa geração de hoje está em adultério e não percebe e não sabe porque não conhece as Escrituras. É o que a Bíblia diz, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Alguém pode falar assim, os 10 mandamentos está lá no Velho Testamento, né? Êxodo capítulo 20 fala os 10 mandamentos. E ali está falando para não adulterar, não matarás, né? Não, aquilo tudo ali, o que Jesus ensinava? Jesus ensinou a Bíblia da época, né? E o que era a Bíblia da época? O Velho Testamento. Então o que Jesus fez? Ele pegou o Velho Testamento e aprimorou, aperfeiçoou. Na parte que Jesus fala, não adulterarás, ele fala, nem pensais numa mulher para que você não adultere com ela. Então ele mostrou para nós que começa no pensamento, começa na mente, o pecado começa na nossa mente. Então foi assim que Jesus nos ensinou a combater o pecado. Por isso que nós precisávamos de uma nova aliança, de um mediador que desse o próprio sangue dele, porque sim, a aliança tem que ter um pacto de sangue, né? Então o mediador precisava dar o sangue dele
para afirmar esse novo pacto, essa nova aliança, que é o Novo Testamento, né? A nova aliança. Então é para nós esquecermos o Velho Testamento? Não. Quando você lê o Novo Testamento, você está lendo o que Jesus ensinou em cima do Velho Testamento. Lá no Velho Testamento está escrito: não adulterarás. O Senhor Jesus falou: não adultera e nem pensa. Então ele manteve os 10 mandamentos e aprimorou. Então você guardar os 10 mandamentos é você ler o Novo Testamento também, que é a mesma coisa, né? Só que é mais rígido ainda, é mais rigoroso ainda, né? Não é aquele mandamento como era antes, agora é mais rígido. Olha, você tem que, se você esquecer da lei do Senhor, amarra no seu dedo, amarra uma fita no seu dedo para você nunca esquecer. Você sempre olhar para aquela fita, lembrei, é para eu não pecar, é para eu odiar o pecado. Amarra isso para você ver que toda vez, daqui um mês ou dois, você com isso daqui, você não vai esquecer nunca mais. E você deve odiar o pecado. Você deve abster-se de toda mistura, né? Por quê? Salvo se o marido estiver morto, né? Daí pode casar de novo. Mas depois disso não pode. Antes disso não pode, né? Então isso é adultério. Amém? Então, irmãos, Jesus ele veio para aprimorar a lei. Ele aperfeiçoou a lei. Os 10 mandamentos está válido ainda, só que agora de uma forma mais rígida através de Cristo, né? Então, as leis no Antigo Testamento que apontavam para o sacrifício, hoje aponta para o próprio Cordeiro de Deus, que é o Messias, que está lá em Apocalipse. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado, mas não é para nós continuarmos no pecado. Ele nos deu um banho, nos limpou, e ai de nós se voltarmos no lamaçal e nos sujar novamente, que daí é por nossa conta. Ele morreu uma só vez pelos pecados. Ele não morreu 2, 3, 4, 5 vezes pelo pecado. Então ele perdoou o pecado só uma vez. Depois disso, nós temos que manter isso daí. Então, se você pecou, você se arrependa e peça perdão para Deus. E ele, pela graça, sois salvos. Então, pela graça, ele vai te perdoar. Mas vai ter consequência, porque o pecado que Jesus perdoou era quando você aceitou a Jesus. E quando você aceita Jesus de fato e tem uma nova aliança, um novo nascimento, aí você nasce da água e do Espírito. E o Espírito no Novo Testamento, ele é apontado como fogo, né? Não é assim que João Batista fala? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? O que está querendo dizer isso? O fogo. Quando você acende uma vela, você segura a vela acesa, o fogo sempre aponta para cima, né? Se você vira a vela, o fogo aponta para cima. Se você vira a vela para cá, o fogo continua para cima. O que isso quer dizer? Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, ele pega você e vai apontar você para Deus sempre. Sempre vai apontar para Deus. Então, meus irmãos, é isso que está falando, né? É claro, é fogo consumidor também, né? Ele consome o pecado, consome tudo. É fogo consumidor também, mas a representação é que ele aponta sempre para Deus. Então, se você está na igreja e ainda não tem essa vontade de novo convertido, de novo nascimento, olha só, o novo nascimento não é um bebê. A pessoa quando nasce é um bebê, né? Não é assim? O que o bebê tem de abundância? Muita fome, né? Toda hora o neném está chorando, de 2 em 2 horas ele quer mamar, e é assim, né? Da mesma forma, se você não teve essa vontade de ler a Bíblia, essa fome pela palavra de Deus, você não nasceu de novo. Então você precisa buscar isso daí, se arrepender e pedir para Deus. Eu oro nesta hora para que você nasça de novo da água e do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, Senhor, que essas pessoas venham nascer da água e do Espírito, nascer de novo e possam ser como crianças diante de Ti, Senhor, e ter muita fome, mais fome da Tua palavra. Amém? Recebe aí esta palavra em nome de Jesus, viu? Então, meus amados e queridos irmãos, essa palavra de hoje, eu trouxe uma reflexão sobre isso, né? Sobre o pecado, sobre nós termos que odiar o pecado e sobre a mistura, né? Então vamos orar nessa hora? Senhor Deus e Pai que está nos céus, ajuda-nos a entender a Tua santidade a cada dia, tanto no casamento, como na gravidade do adultério. Não nos deixa pecar.
Dá-nos um coração puro e fiel. Dá um coração novo, Senhor, como o salmista pediu. Eu quero um coração igual ao teu, Senhor. Eu quero ter a mente de Cristo, Pai. Então, nessa hora, Senhor, todos que estão orando comigo nesta hora, dê a cada um desses, Senhor, a mente de Cristo, que a partir de hoje possam estar na tua presença, Senhor, buscando a tua face, Senhor, se distanciando do mal, do pecado, combatendo o pecado na própria mente, em nome de Jesus. Dá-nos um coração fiel, que odeia o pecado, que ama a santidade, porque tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa os pecados de pensamentos, de palavras e de ações e restaura nossas alianças contigo. Restaura, Senhor, e que sejamos separados para ti, Pai, para a honra e glória do teu santo, glorioso e bendito nome, e sem mistura alguma com o pecado, com o mundo ou nada que possa entristecer-te, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te peço e te agradeço. Amém.